Vamos começar falando o seguinte. Semana passada a gente não teve shiur. Está escrito na Gemara em Masechet Pesachim que Shoalim vedorshim beilchot Chag HaPesach 30 yom lifnei Chag HaPesach. Ou seja, existe uma halachá, uma obrigação do Yehudi dele começar a perguntar e estudar as halachot referentes à festa de Pesach 30 dias antes da festa de Pesach. Tá? 30 dias antes ele tem que começar a estudar as leis referentes a essa festa. Assim está escrito na Gemara. Por quê? Porque as leis de Pesach são bastantes, quer dizer, bastante leis, mais do que os outros Hagim. A gente tem Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que tem bastante leis, mas não tanto igual a Pesach. Como Pesach tem muitas halachot, e não só que tem muitas halachot, mas tem halachot em Pesach que são referentes a antes de Pesach, porque Pesach é a única festa que você tem que fazer alguma coisa antes. Kamuvan, que em todas as festas, Yom Kippur, você precisa se preparar, comer antes. Rosh Hashanah, você precisa tomar cuidado para ter um shofar. Sukkot, precisa ter arba minim, construir uma sukkah. Mas Pesach tem uma halachá que você é obrigado a fazer ela antes de Pesach. Quer dizer, uma coisa, não só comprar alguma coisa para você ter durante o Pesach, mas sim, você tem que se livrar do Hametz. Quer dizer, ou seja, todas as halachot referentes ao Hametz, elas começam antes de Pesach. E por isso, já 30 dias antes da festa de Pesach, a gente tem que começar a estudar, perguntar, se informar sobre o que fazer, o que não fazer com essas halachot. Inclusive, está escrito na Gemara o seguinte: a Gemara fala que uma pessoa que faz da casa dele um depósito. O que é um depósito? A pessoa tem uma casa, vamos falar, ele tem um andar, e lá pode ser que tem hametz, pode ser que não tem hametz, só que ele quer fazer um depósito naquele andar. O que é depósito naquela época? Depósito significa que ele quer pegar um monte de trigo, um monte de frutas, certo? Não importa o que seja, e colocar dentro daquela casa, encher a casa, fazer um marsan, um depósito, né? Isso a gente chama de, em hebraico antigo é chamado de otzar, hoje é marsan. Quer fazer promoções de Pesach. Pediu que ele quer encher a casa dele, lotar aquele andar cheio de frutas. As pessoas, os homens na época eram agricultores. E quando ele faz isso, o que ele faz? Ele armazena na casa dele um monte de frutas, trigo e outras frutas. E aquilo fica lá trancado durante alguns meses. Na hora da venda ele vai tirar as frutas para vender. Então a pessoa quer fazer da casa dele um otzar. Quando ele faz da casa dele um otzar, ele normalmente tranca isso por alguns meses. Então decide o seguinte: se ele fez da casa dele um otzar e Kamuvan está se tratando que ele não quer limpar aquele otzar durante o Pesach, ele quer deixar isso aqui até depois de Pesach. Então, se ele fez isso 30 dias antes da festa de Pesach, quer dizer, antes de Purim, ele já transformou a casa dele naquele andar num otzar, num depósito, ele não precisa fazer biur hametz, bdikat hametz naquele lugar. Mas se ele fez isso dentro dos 30 dias antes de Pesach, por exemplo, faltando 2 semanas de Pesach, antes de Pesach ele resolveu fazer um depósito da casa dele, aí antes dele montar o depósito, de colocar a mercadoria lá, ele tem que fazer abdikat hametz e limpar tudo bonitinho, mesmo que ele não tenha intenção nenhuma em usar aquela casa durante o Pesach. Isso está escrito na Gemara Masechet Pesachim Daf Zayin, página 7, Amud Aleph. E baseado nessa Gemara, um dos grandes poskim, dos nossos grandes poskim do povo de Israel, chamado Rabi Yaakov Ben Asher, que escreveu o famoso livro de halachá chamado Tur, que o Shulchan Aruch é baseado nele, Arba Turim. O Tur escreve o seguinte, no começo de Ilchot Pesachim, Siman Tav Kaftet, certo? 429, escreve Tur o seguinte: uma pessoa, isso aqui é nafkamina para muitas pessoas que não vão passar o Pesach em casa, uma pessoa que não vai passar o Pesach na casa dele, ele vai viajar, certo? Vai trancar a casa. Será que ele precisa fazer bdikat hametz na casa dele ou não precisa? Aí depende, fala o Tur. Fala o Tur o seguinte: se ele vai viajar 30 dias antes de Pesach, quer dizer, o cara já vai deixar a casa dele antes de Purim, quer dizer, o cara está de bem com a vida, ele vai fazer um passeio, 30 dias antes de Pesach ele sai da casa dele, antes de Purim ele já sai, não precisa fazer nada na casa dele, não precisa fazer bdikat, não precisa fazer na casa dele, nada, certo? Ele vai fazer bitul hametz, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente o que é o bitul, no lugar onde ele estiver, mas bdikat hametz na casa dele, ele não precisa fazer se ele saiu 30 dias antes da festa de Pesach. Porém, se ele saiu durante os 30 dias próximos da festa de Pesach, quer dizer, saiu de Purim pra frente, mesmo que ele não vai passar o Pesach na casa dele, ele não vai voltar durante o Pesach, ele vai trancar a casa durante os 7 dias. Por exemplo, o cara vai passar o Pesach num hotel, só que ele vai sair na véspera de Pesach, ele não vai sair um mês antes pro hotel, ele vai sair um dia antes, ou às vezes no dia,
essa pessoa ele tem a obrigação de fazer Bedikat Hametz em sua casa antes dele sair da casa dele. Então mesmo que ele saiu 2 semanas antes dele sair, ele tem que fazer a Bedikat Hametz como se deve em sua casa. Bli brachá, sem brachá. Brachá a gente só faz no dia 14 de Nissan de noite, na noite da Bedikat Hametz. Aqui ele vai fazer sem brachá. Agora, será que tem algum jeitinho? Será que tem algum jeitinho? Então tem um jeitinho assim, meio... Mas você bota os 10 pedaços de pão? Não precisa colocar os 10 pãezinhos, só fazer a Bedikat Hametz. O problema é o seguinte, uma pessoa que está saindo viajar, então o que ele quer? Ele não quer fazer Bedikat Hametz, ele não quer trabalhar igual um camelo, igual uma pessoa que fica na casa dele, que ele tem que trabalhar, aí certo? Uma coisa eu quero falar para vocês, isso aqui os rabinos de hoje falam, a gente tem que saber 2 coisas. Em primeiro lugar, o Rav Aviner falava o seguinte, avak é pó, não é hametz, e crianças não são korban pesach, certo? Significa que a pessoa não precisa escravizar os seus filhos e sua mulher e fazer deles, e nem o marido, muito menos o marido, né? O marido pode ser até que sim, mas as mulheres e as crianças não são korban pesach. Então existe um conceito, pessoal, existe um conceito chamado Mechirat Yud Gimel. Normalmente quando a gente vende o nosso hametz, a gente vende ele, quando a Rabanut vende o hametz, a Rabanut vende o hametz mamash algumas horas antes da proibição do hametz. O hametz ele começa a ser proibido, mideoraita, na metade do dia 14 de Nissan, quer dizer, na véspera de Pesach. A Rabanut vende 1 hora antes da proibição deoraita, mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10 antes. Existe um patente da pessoa vender o hametz já no dia 13 de Nissan, quer dizer, vender a casa dele no dia 13 de Nissan, porque aí ele se tira da obrigação de fazer Bedikat Hametz. Só que é melhor a pessoa, Bemet, ou seja, falando de acordo com a Halakha, não queria começar desse ponto, mas já que a gente entrou nesse assunto, então falando de acordo com a Halakha, uma pessoa que não vai estar na casa dele em Pesach, não vai estar, o que ele faz? Ele não deixa Hametz em casa, ele tem a obrigação de fazer Bedikat Hametz, então ele tira todo o Hametz Gamur, macarrão, pão kamuvan, bolacha, tudo que é Hametz Mamash, ele tira e extermina de sua casa. Se tem alguma coisa cara, algumas garrafas de whisky, se a pessoa quiser vender, ele pode fazer a venda do Hametz, como ele faria normal se ele estivesse na casa dele. E ele faz Abdikat Hametz normal, quer dizer, ele faz Abdikat Hametz, ele procura tirar todo lugar Hametz. E depois eu posso explicar um pouco mais a fundo, quem precisar, tem um conceito chamado Mechirat Yud Gimel, fazer uma venda anterior ao dia 13 e deixar somente alguma parte na casa que ele não vai vender, que lá ele vai fazer Abdikat Hametz, que lá tipo ele vai ter certeza que não vai ter Hametz, mas o ideal é a pessoa fazer uma Abdikat Klalit e saber que não tem Hametz em sua casa e aí só aí depois sair para o caminho. Então esse é o conceito, pessoal, de Shoalim Vedorshim, quer dizer, 30 dias antes da festa de Hag Pesach, que Viachol Hag Pesach já está presente no mundo. Por isso a pessoa tem a obrigação, como falou o Tur, de fazer Bedikat Hametz, mesmo que ele não vai passar o Pesach na casa dele. Então vamos começar a estudar um pouquinho mais a fundo, já que a gente está menos que 30 dias, certo? Vamos estudar um pouquinho mais a fundo quais são as halachot de Pesach. E vamos começar do começo, que é o conceito do Hametz. Então vamos lá. O Hametz, pessoal, existem 4 proibições que são ligadas ao Hametz na Torá. 4 proibições. Proibição número 1 é não comer Hametz. Proibido, durante a festa de Pesach, comer Hametz. Essa proibição começa, de acordo com a Torá, na 6ª hora do dia anterior de Pesach. Quer dizer, do dia 14 de Pesach começa 15 de Nissan. 15 de Nissan esse ano vai ser sexta noite. Sexta noite começa Pesach. Chatzot Yud Dalet, quer dizer, meio-dia de sexta-feira, metade do dia de sexta-feira, de acordo com a Torá, começa a proibição do Hametz. Os nossos sábios acrescentaram 2 horas. Ou seja, 2 horas antes da metade do dia, quer dizer, a partir da quarta hora do dia, é proibido comer Hametz. Certo? Agora, dentro dessa proibição que a pessoa não pode comer Hametz a partir da 4ª hora da véspera de Pesach, existe também uma proibição de não ter proveito do Hametz. Não só que a pessoa não pode comer o Hametz, ele também não pode ter proveito do Hametz. Diferente de outras proibições de comida. Por exemplo, carne não kasher. Carne não kasher eu não posso comer. Mas eu posso ter proveito de uma carne não kasher. Como quer dizer posso ter proveito? Eu posso vender uma carne não kasher para um goi. Eu fiz shritá de um animal. O animal saiu taref. O animal é meu. De acordo com a Torá, eu posso vender. Tem costumes, talvez não vender.
mas de acordo com a Torá eu posso vender esse alimento para o goi, que o goi pode comer uma carne que não é uma carne kasher, então eu posso vender para ele. O hametz, não só que eu não posso comer ele, eu não posso ter proveito dele. Ou seja, eu não posso vender o hametz a partir do momento que ele começa a ser proibido para o goi. A proibição de ter proveito do hametz começa na 5ª hora da véspera de Pesach. Ou seja, a proibição de comer começa 1 hora antes, na 4ª hora. A proibição de não ter proveito do hametz começa na 5ª hora. Por isso, se vocês forem olhar no calendário, você vai ver até 9h18 da manhã, sei lá, tem que ver no calendário bíblico, até 9h20 da manhã mais ou menos, pode comer o hametz. Você pode ir tomar um café da manhã com um baguete. Qual o horário com pão. exato que começa a pensar no Kiddush? Não, o horário exato começa na acender as velas. Quando você acende as velas, 20 minutos depois de acender as velas. Tá? Então você vai ver lá no calendário, 9 e tanto, até 9 horas da manhã a pessoa pode comer o hametz. E ter proveito do hametz, ele vai poder 1 hora e pouquinho a mais. Certo? Que não são horas de 60 minutos. São Shaot Zmaniot. O que é Shaot Zmaniot? Você pega o dia e divide ele em 12 pares. Então se o sol nasce, sei lá, 6h40 da manhã e se põe às 7h50 da noite, então aí você tem medido 12 horas. Se o sol se põe 8h15 e ele nasce 5 da manhã, então você tem mais que... Depende de verão e inverno. No verão o dia é maior, no inverno o dia é menor. Só que você pega o dia e divide ele em 12 partes. Cada uma dessas partes é 1 hora. Então, às vezes, 1 hora ela não tem 1 hora, não é 60 minutos, ela tem 67 minutos. Então, a 4ª hora do dia é 67 minutos vezes 4. Então, até a 4ª hora do dia eu não posso comer o hametz. Até a 5ª hora do dia, a partir da 4ª hora é proibido comer, a partir da 5ª hora é proibido ter proveito. Certo? E a partir da 6ª hora, aí já começa a proibição da Torá. Aí, de acordo com a Torá, eu não posso ter proveito do hametz, não posso comer o hametz, e assim por diante. A venda do hametz, de acordo com a Rabbanut vai vender o nosso hametz. Quem quiser, quem quiser vender comigo o hametz, sem problema nenhum, eu vou na Rabbanut e vendo para vocês. A venda do hametz da Rabbanut Rashid de Israel, ela vai ser mais ou menos um pouquinho antes da 5ª hora. Aí eles vão fazer a venda do hametz mamash. Antes de entrar a proibição do hametz da Rabbanan, eles fazem a venda para o goi do hametz. Tem um goi que compra o hametz. Tem várias Rabbanuyot que vendem, tem uma carta para assinar lá? Sim, tem uma carta para assinar. Aqui em Israel é mais fácil. Você só dá o seu nome, seu endereço e assina do lado. No Rabad dá para vender online. Tem o site do Rabad que dá para vender online. Junto? No Rabad dá para vender online. Precisa ir lá junto ou posso te passar? Pode me passar. Não precisa ir. De vender no WhatsApp. Hora, vida, hora. Mas tem que saber como vender para ele. É complicado. Ele pode te apossar, né? Não, pessoal, prestem atenção. A venda do hametz, mesmo que a gente faz isso, nós, que não somos nós que vendemos o hametz, a gente passa para o rabino-chefe da cidade, o rabino-chefe da cidade passa para o rabino-chefe de Israel e assim por diante. A venda do hametz é um negócio muito, muito complicado. Tem muitas discussões na Halakha, inúmeras discussões na Halakha como vender o hametz. Tem a Shitá do Balatania, o primeiro Rebbe de Chabad, que ele tinha uma venda de hametz especial, que tem que ter fiadores goim e assim por diante. É uma complicação maior. Tem a venda dos Hassidim, tem a venda dos Litaim, cada um com a sua venda de acordo com o seu Kinyan, mas é um negócio complicado. A gente só assina o papel e o rabino que depois se vira para vender, o rabino chefe de Israel vende o hametz de todos. Caraca, quem não tem hametz em casa precisa vender? Não precisa vender. Quem não tem hametz, nada, zero, não precisa vender. As pessoas acham que existe uma mitzvah em vender o hametz. Não existe nenhuma mitzvah em vender o hametz. Uma pessoa que é dono de um supermercado, ou ele tem uma macolet, ou ele é dono da Osem, certo? A Osem é uma fábrica de bolos e tal. Aí ele precisa vender o hametz, ele não tem o que fazer com o hametz dele. Vou contar pra vocês. Aonde começou essa história de vender o hametz? Se você for pegar Masechet Pesachim, que é o tratado que fala sobre Pesach, lá não tem nenhuma palavra que fala sobre venda de hametz. Vocês não vão encontrar. Podem procurar e achar Lafuk, não vão encontrar. Aonde começou essa história de vender o hametz? Então o problema foi o seguinte: os judeus na Europa, pessoal, qual que era a parnassá dos judeus na Europa? O que eles vendiam? O que dava? Trigo. Não, vendiam álcool. Vendiam bebida alcoólica. Bebida alcoólica, o que é?
É Hametz. Aí chegava o Yehudi, que era o vendedor da bebida alcoólica, fabricante da bebida alcoólica, se ele tivesse que exterminar o Hametz dele antes de Pesach, ou fazer Hefker na Rússia, imagina você faz Hefker de alguns barris de vodka, e o Goi vem e pega. Acabou, né? Você perdeu a tua parnassá, você tá falido. Aí vieram os rabinos daquela época, 300 anos atrás, 350 anos atrás, e começaram a falar de Mechinat Hametz. Começou na época do Balatania, o Bechor Shor já fala, um dos grandes poskim, Tvuat Shor, Bechor Shor, já fala sobre esse assunto. E você vê as cartas que uns escreveram para os outros, tem discussões enormes na Halakha. Por exemplo, o Chayei Adam era o cunhado do Gaon de Vilna. O Chayei Adam escreve, ele é baseado no Psak do Tvuat Shor. O Chayei Adam escreve o seguinte, olha o que o Chayei Adam fala. Sabe quem pode vender o Hametz? Fala o Chayei Adam. Somente o fabricante de álcool. Ele deixou só ele vender o Hametz. A vodka fornece para ele o whisky. Ele tem só um barzinho. Ele vende para copinhos pequenos para o vendedor final. Fala o Chayei Adam, você não pode vender Hametz. Você compra menos. Chega Purim, faz uma promoção, liquidação, vende, aí começa a comprar de pouquinho em pouquinho. Porque você não tem... Mas o fabricante não, o fabricante ele não tem como calcular. Por isso que ela faz de tomar mais impuro. Para acabar com o estoque. Para acabar com o estoque, né? Então assim falou o Chayei Adam. Porém, outros poskim já discutiram com o Chayei Adam. O Balatania fala que não. O Balatania fala, olha, qualquer pessoa, se o cara tem, se sobrou uma caixa de macarrão, um pacote de macarrão na casa do cara, aí a mitzvah é queimar esse pacote, exterminar esse pacote. Mas, se o cara tem lá 10 garrafas de Gold Label, certo? Ou, sei lá, whiskies mais caros. Aí o cara, eu tenho aqui $10 mil em whisky. Se eu for, fala o Balatani, falam vários poskim. Você pode vender, mesmo que você não é o fabricante e tudo mais. E você talvez teria como calcular para você não ter essas 10 garrafas. Mas os poskim lemassé deixam uma pessoa vender. E em épocas de crise pessoal, certo? Ou para pessoas que são muito necessitadas, para uma pessoa que bemet, para ele sobrou 3 pacotes de macarrão, mas para ele é necessário e tudo mais, então a gente permite até, uma pessoa que precisa, mas uma pessoa que Baruch Hashem não precisa, e sobrou para ele 5, 10 shekel, 15 shekel, 20 shekel de Hametz, o psak é para ele sim exterminar o seu Hametz, exceto uma pessoa que tem necessidade. Então a venda de Hametz, como o João perguntou, não é para pessoas que não têm Hametz. Uma pessoa que não tem Hametz não precisa vender. Às vezes eu vejo na Rabanut, as pessoas vendem, eu quero vender o Hametz que está... eu te cozinhei numa panela Hametz, então na panela está... a panela ela engole, ela absorve Hametz. Eu quero vender o Hametz que está absorvendo. Não precisa vender isso. Isso aqui não é Hametz. Quer dizer, até é Hametz, você não pode cozinhar nessa panela, mas não é um Hametz que você precisa vender. Quem tem Hametz, vende. Quem não tem Hametz, não precisa vender. Porém, o costume é... sim, vender. Quer dizer, a pessoa vende tudo. Se eu tenho algum Hametz em algum lugar do mundo, eu vendo. Eu vendo aquilo, mesmo aquilo que eu não sei, eu vendo pro Goi. E ração de cachorro, por exemplo? Ração de cachorro, ração de peixe. Tem kasher, deve ter kasher le Pesach, não pode. Proibidíssimo dá para o cachorro comer Hametz. Proibidíssimo. Inclusive, prestem atenção. Inclusive, não, mas é teu cachorro. É teu cachorro. Você está tendo proveito do Hametz do teu cachorro. E o boi? Quem tem boi? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha só. A pergunta de vocês é boa. A grande discussão que teve no assunto da venda de Hametz, ela foi entre o Bechor Shor e o Balatania. O Bechor Shor falou o seguinte: pessoal, vender Hametz, falou o Bechor Shor, não é uma venda verdadeira. Assim que ele falou, é uma venda simbólica, é uma venda enganosa. Então ele falou o seguinte: olha, Bemet, a pessoa vai fazer o Bitul Hametz. Eu já vou explicar mais pra frente o que é o Bitul Hametz. Ele vai fazer Hefker do Hametz, vai fazer Bitul do Hametz. Fazendo o Bitul do Hametz, que a gente já vai explicar o que é, ele está eliminando como se fosse com o Hametz que ele tem. Depois que ele fez o Bitul do Hametz, que de acordo com a Torá já é suficiente, aí ele vai fazer a venda. Mas a venda vem fortificar o Bitul que você fez. Fala o Bechor Shor, então o que é? Você é fabricante de whisky, tá? Você tem lá um reservatório de whisky.
você faz bitul desse hametz. O que é bitul? Eu já vou explicar. Você cancela esse hametz. Você fala como se ele não é seu. Você faz efker. Efker é você se abdica, abandona esse hametz de verdade. Depois que você fez isso, você vende o hametz. Agora, naquela época, o que eles faziam? Eles pegavam o trigo, pegavam a cevada, o trigo, faziam whisky, vodka, tudo mais. O bagaço que sobrou, que era hametz gamur, o que eles faziam? Davam para os animais. Fala o Bechol Shor, tiveram alguns rabinos, inclusive o Balatania, que falaram, olha, vamos poder... Tem um jeito também de alimentar os nossos animais hametz. Como a gente vai fazer? Vamos vender os animais também para o goi. O hametz também para o goi. Os animais e o hametz a gente vende para o goi. E a gente alimenta o goi os animais hametz. Mas aí a gente pode manusear o hametz? A gente pode manusear o hametz? Por exemplo, você vendeu o teu peixe ou o teu cachorro. Não, aí talvez seria um problema manusear o hametz, mas até talvez sim. Mas aí não, aí teria um problema de talvez você vai chegar a comer ele. Mas você pega até um goi para falar, olha, os animais são seus, o hametz é seu, você dá de comer para eles. Não esquece de devolver. Tá? Assim, fala o Bechor Shor, isso não pode. Isso não pode. Tenho uma dúvida. Eu penso em fabricar cerveja artesanal aqui, então 1.500, 5.000 litros de cerveja. A cerveja passa por um processo de fermentação e maturação. E se esse processo cair nesse período de peça, essa cerveja que está maturando ali, tá, como eu devo fazer? Como é que é feito? Você vendeu? Você vende ela. Igual as fábricas de cerveja que tem em Israel, que eles vendem pro goi. Vende pro goi. Você vai na Rabanut, só que você não vai poder trabalhar durante o Pesach. Sim. Entendeu? Entendi. Mas se você quer você vai querer um hercher, né? Aí você vende ela pro goi. Você vende pro goi, todo dia vai ver se ele tá bêbado. Por isso a gente para ver, a vida não toma. Não, você vende pro goi. O goi ele assina um papel e tudo mais. A fábrica fica como se fosse fechada. A Osem, por exemplo, a Osem, que é a grande fábrica de macarrão, bolo, tudo isso, bolacha. Eles durante o Pesach estão fechados, não fabricam nada. E o armazém deles, eles vendem. Então você fecha a cerveja fermenta sozinha? Isso. Você precisa estar lá ou não? Não, ela trabalha sozinha. Ela trabalha sozinha. Então aí, beleza, você deixa ela lá fermentando sozinha, fecha a fábrica durante uma semana de peça e depois você volta na fábrica. Vai dar o endereço da cervejaria, depois a gente frequenta. Agora, pessoal, voltando para o nosso assunto, então. Sem fugir do assunto. O Balatania, por sua vez, discutiu com o Bechor Shor. O Balatania falou que a pessoa não só que pode... A venda é uma venda verdadeira, ele falou. Então por isso a pessoa pode até vender os animais e vender o bagaço lá do trigo e da cevada para os animais comerem. Ele não vai dar. Sua pergunta é boa. Ele não vai dar porque ele não pode estar em contato direto com o hametz. Mas ele vai ter lá um goi que vai lá no estábulo e dá para os animais comerem. Bom, então... Falamos que a hametz é proibido comer e proibido ter proveito dele. A segunda proibição... é a proibição de loimatze. A pessoa não pode ter hametz no seu reshut. Ou seja, eu tenho uma casa que eu não estou morando lá agora. Uma casa minha que eu não moro lá, mas está guardada, está fechada. Lá tem hametz, proibido. Mesmo que você não vai para lá, mesmo que você não vai passar lá Pesach, você tem uma casa, sei lá, uma casa no Guarujá, uma casa em Teresópolis para os cariocas, tá? Durante o Pesach você não vai para lá, ela vai ficar fechadinha em Pesach. Não tem, se tem lá hametz, é sua preocupação. É sua obrigação. Se você não exterminar esse hametz, daqui a pouco vamos explicar o que é exterminar mesmo. Se você não exterminar o hametz, você transgride a proibição de balimatze. Você tem hametz na sua propriedade. Você pode vender? Você pode vender o hametz? Sim. Pode até vender. Terceira proibição, bali erae. Você não pode ter na sua propriedade que você mora o hametz. Vê o hametz na sua casa. Certo? O hametz seu. Olha, pessoal, as pessoas acham... Se eu tô... Vamos falar, o cara trabalha num escritório no Brasil, tá? Trabalha no escritório no Brasil, de repente tem uma secretária lá, goi, que trabalha com ele.
e a secretária chega comendo aquele sanduíche. Ah, não posso olhar para ele. Não, pode olhar para o hametz. Você não pode olhar para o... Não existe uma proibição de olhar para o hametz. Baliré significa você não pode ter o seu hametz. Você não pode ter o seu hametz, certo? Você não pode olhar, ter na sua propriedade que você mora, que você convive, o seu hametz. E a última mitzvah relacionada ao hametz é a mitzvah de tashbito. O que é tashbito? O extermínio do hametz. Então o hametz não posso comer, não posso ter proveito, não posso ter ele na minha propriedade, não posso olhar para ele, o meu hametz, na minha propriedade, certo? E por último eu tenho a mitzvah de tashbito, de exterminar o hametz, certo? Agora o que significa... Vamos lá, o que é hametz em primeiro lugar? O que é hametz? Hametz é tudo aquilo que é hametz, certo? Uma coisa que não é kasher lepesach, não necessariamente é hametz. Por exemplo, eu tenho uma geleia. Geleia, não tem pão, não tem trigo, não tem cevada, não tem nada. Não é hametz, mas não é kasher lepesach. Não quer dizer que eu posso comer essa geleia. Essa geleia é proibida comer em Pesach. Tem um iogurte. O iogurte, ele não é kasher lepesach. Ele também não é hametz, mas ele não é kasher lepesach. Significa que todas essas coisas, ketchup, mostarda, geleia, queijo, tudo isso, não necessariamente ele é kasher lepesach, mas ele também não é hametz. Então, por um lado eu não posso comer ele no Pesach, mas por outro lado eu não preciso exterminar ele antes de Pesach. Eu não preciso pegar toda a comida que eu tenho no armário e exterminar. Todos esses molhos que você tem, todos esses temperos que vocês têm, tudo isso não é kasher lepesach, você tranca eles no armário, guarda eles lá, mas não precisa exterminar eles. Também não precisa vender. Kitniot para Ashkenazim, farinha. Não precisa vender também. Farinha, por exemplo. Pode ver. Pode ver, sim. Pode ver, pode ter em casa. Não pode comer. Só isso. Certo, pessoal? Então, tudo aquilo que não é hametz, mas também não é kasher lepesach, então eu não posso comer em Pesach, mas também não preciso exterminar. Então eu vou guardar isso tudo num armário, separado. Se tem coisa na geladeira... Na geladeira é um pouco mais complicado guardar, porque na geladeira... Mas também queijo, essas coisas, dá para calcular para terminar antes de Pesach. Então tudo que é guardar na geladeira termina antes de Pesach. Aquilo que não terminou, haram, ou joga fora, ou faz alguma coisa na geladeira para deixar um negócio bem separado. Ou a pessoa tem duas geladeiras. Ou uma gaveta, ou uma gaveta de papel alumínio e deixa tudo que não é kasher lepesach lá, assim por diante. Então, quando a gente for comprar os alimentos para Pesach, então não é para pensar, olha, todo leite, o que tem problema em leite? Não, tem que ver se o leite é kasher lepesach. Certo? Tem que ver se o ovo é kasher lepesach. Até ovo tem que ver se é kasher lepesach. Esse negócio da pasta de se dente, vocês forem ver, mesmo? pasta de dente também é melhor ser kasher lepesach. Vende aqui. Melhor. Não, pasta de dente é melhor. Nem todos os posquim concordam, mas é melhor. Como é que O ovo, vai ser hametz? porque o ovo é o alimento da galinha. Se a galinha comeu hametz? A alimentação da galinha muda antes de Pesach. Sim, mesmo, verdade. Se vocês forem ver também, o ovo de toda semana, o ovo de todo ano, o carimbo dele é vermelho. Em Pesach o carimbo é azul. O carimbo do ovo de Pesach é azul. É a maior besteira ser vermelho, né? Você abre, você vê o sangue. Se você abre no lugar errado, você vê sangue. Mas o carimbo de um ovo que não é kasher Pesach é vermelho. Do kasher Pesach é azul. Porque ele muda, o alimento da galinha muda. Então tem que tomar cuidado para comprar tudo kasher Pesach, mas não necessariamente preciso jogar tudo da minha casa. Aquilo que é hametz gamur eu vou jogar, aquilo que não, não. Agora, quando... Bom, isso aqui não é tão relevante, que a gente, Baruch Hashem, o nosso estado de vida, Baruch Hashem, é melhor, mas um hametz, ele deixa de ser hametz quando ele é nifsal mi achilat kelev. Por exemplo, se eu tenho um pão, que nem o cachorro mais consegue comer esse pão, certo? E o pão ele ficou assim já antes do meio-dia do dia 14 de Nissan, esse pão já não é mais hametz. Porém, se o pão já está estragado, eu não consigo comer ele, mas o meu cachorrinho ainda, eu não tenho cachorro, certo? O cachorrinho ainda consegue comer o pão. Aí esse pão ele ainda é hametz, ele ainda é hametz porque o cachorro ainda consegue comer ele. Então uma coisa só deixa de ser hametz quando o cachorro deixa de comer. Ora, Sim. por exemplo, você esqueceu
um pacote de macarrão escondido em algum armário da tua casa. E aí no meio do peso você descobre que ele não foi vendido. Não foi vendido. Então você queima, né? O que você faz? Você vai queimar ele Durante na o hora. Durante o Hag. durante o... E a fé, meu, boa pergunta. A Gemara faz essa pergunta e a Gemara fala o seguinte: uma pessoa que tá no Leila Seder, certo? O cara tá no Leila Seder comendo lá as matzot, de repente ele vai pro armário pegar um vinho, ele abre o armário, ele vê lá um pacote de macarrão que não foi vendido e não foi exterminado, esqueceu lá. O que ele faz? No primeiro lugar, ele vai entrar numa depressão. Eu acho que você tinha que vender. Segundo lugar, se ele é casado, ele vai levar uma bronca tamanho... Depois de vender uma mesa, vendia a casa. Escondeu, cara. Porque você vai entrar na sua casa. Mas você vende. Não, mas você não pode vender a casa e continuar lá. Vai ser tua. Você vende o hametz da casa. Não, mas prestem atenção. O que ele faz? Se a pessoa achar um pão ou qualquer hametz durante o Hag, ele tampa ele, ele cobre ele. Depois do Hag, ele vai lá e queima esse hametz. Rola moed, terminou o Hag, ele queima o hametz. Certo? Dizem que pode jogar num rio também, a gente queimaram isso. Melhor queimar. Pode jogar na privada e tudo mais. E se você entra numa casa, Faz um camburão ali na frente do Yad Lebanim. Camburão, você joga lá. já tinha gente faz Beirão lá e vai jogando. Se eu aluguei uma casa no meu, fui num hotel. Não, não no hotel, numa casa de amigo. Faz bricat hametz. Hotel também. Se o amigo já fez, e ele é um Yehudi que dá pra confiar que ele fez realmente bricat hametz, aí você não precisa. Mas se ele não fez, aí você tem que fazer. Uma pergunta. Se uma pessoa vai se mudar para uma casa, que essa casa não é de Yehudi, de algum goi, e vai alugar uma casa. E essa casa está fechada por muito. Agora, pessoal, vamos começar a falar na prática. Só uma pergunta, nesse aspecto de você tampar, você tampou. Rola moed, quando você for abrir, você passa loiraé. Mas o loiraé você já está transgredindo, sem querer, mas você está transgredindo. Mas então, loiraé não significa não ver. Loiraé significa você não ter a sua vista. Por isso, não tem uma... O cara vai na padaria, não precisa fechar os olhos para não ver o hametz. O teu não tem loiraé? Mamash de ver? Tem, mas você já está transgredindo sem querer. Então a proibição não é mamash ver, é você não ter ele em sua vista. E balimatzé é não ter ele em sua propriedade. Esse também tudo, se eu comprar alface, que vem aqui no saco, é caixa de pensa aqui também? Ou precisa ter caixa de pensa ou não? O alface, eu compro alface com cenoura. Verdura não precisa, verdura não precisa.